ponto que é fundamental na medicina, que é a questão do controle do meio interno. Tá? O que a gente fala, né, do controle, né, do meio interno? Então, quando a gente está olhando, né, os seres humanos, aqui eu tenho 3 condições, que são 3 comportamentos fundamentais, que aqui eu tenho um comportamento alimentar, por essa criança indígena, que é necessário, né, para que a gente sobreviva, né, tá se alimentando constantemente. O outro é o comportamento, né, reprodutivo e o comportamento de interação social, né, de organização de laços pessoais, de proteção e etc. E o outro, né, que aqui está representado nesse cartoon, é o comportamento de defesa. Então, quando eu olho, né, esses 3 dispositivos, a gente vai falar que todos eles estão relacionados a uma, né, característica importante para os seres vivos, e em especial para os seres humanos, que é a sobrevivência. E a garantia que isto tudo ocorra depende dessa estrutura. Vocês já viram na neuroanatomia, que é o hipotálamo. Nós vamos ver um pouquinho, uma revisão rapidamente dele, mas fundamentalmente porque é que ele controla. E a saída, do mesmo jeito que nós falamos na parte anterior sobre a saída motora, para que desencadeie comportamentos complexos, inclusive, né, a motricidade, a locomoção, aqui nós vamos ter, né, a saída para o controle do meio interno, que vai garantir a sobrevivência, que vai garantir todos esses comportamentos. Então, na aula de hoje, né, nós vamos ver essas 2 partes iniciais, aqui falar um pouco sobre esse controle do meio interno, e aí, nas próximas aulas, nós vamos seguir uma sequência, nós vamos discutir na segunda-feira a parte da ritmicidade circadiana. Nessa aula de hoje, a gente vai entender por que essa aula da ritmicidade circadiana é importante. Depois nós vamos falar sobre a neurobiologia do sono, sobre a importância também hoje da gente ver também não só o que ocorre durante a vigília, mas também durante o sono. E, por fim, discutir um pouco as funções superiores e aí discutir a questão da função cortical. E aí a gente termina, né, o nosso curso de sistema de neurofisiologia do sistema nervoso central. Posteriormente, vocês vão ver com mais detalhes aspectos clínicos na disciplina de neurologia. Claro que muitas coisas que a gente viu aqui, vocês vão rever algumas aulas no modo biológico 2, depois na aula de semiologia, né, e depois na aula de neurologia, psiquiatria, psicologia médica e assim sucessivamente. Então, eu vou começar a aula, né, apresentando, né, esta imagem, né, que é uma imagem clássica de uma grande cidade, né, e perguntar o seguinte: isso aqui está associado, né, a uma síndrome, e essa síndrome tem a ver com aquilo que a gente estuda, que a gente vai estudar hoje. Que síndrome é essa? Como é seu nome? Fernando. Que síndrome é essa que tem a ver com as grandes cidades, que tem a ver com o tema da nossa aula de hoje, Fernando? Ansiedade. Ansiedade? Também, mas não com o que tem a ver com a aula de hoje. Você é a Beatriz. Que síndrome você acha? Ansiedade. Você quer ansiedade? Você, Brenda? Está ansioso? Não. Tá bom, então tá ótimo. Então, que síndrome você acha? Seu Tiago, né? Não, só não vai ser só da terça-feira. Constipação? Não. Pode ser alguma síndrome do pânico. Síndrome do pânico, que tem a ver com ansiedade, né? A síndrome do pânico é um tipo de ansiedade, não. Você é Não. Você? Estresse, perfeito.
Então, nós vamos, no final da aula, falar já do estresse. Tá? Por que vocês falaram ansiedade? Porque está na moda falar em ansiedade. Alguns anos atrás estava na moda. Também decorrente do estresse, né? Hã? A ansiedade também decorrente do estresse do dia a dia. Será? Ou será que as pessoas estão confundindo estresse com ansiedade? Então, vejamos. Né? Então, a gente tem visto, né, temos trabalhado com esse modelo aqui, né, que basicamente é um modelo, né, da engenharia. Né? Então, nós vimos toda essa parte aqui dos mecanismos de transição de sinais, sensibilidade, vimos a parte de saída, motor, e agora vamos ver a parte de saída, né, visceral. Então, o que a gente tem claramente é que essa energia de entrada aqui, por exemplo, a energia luminosa, ela é muito inferior à energia gasta para que eu produza a minha imagem mental e produza, por exemplo, o comportamento. Por exemplo, se hoje nós tivéssemos novamente nesta aula, né, o Tiago tivesse recebido um novo bolo, né, e aí eu vejo o bolo, sinto o cheiro, né, e aí eu faço um movimento de ir lá convencer a repartir o bolo com a gente. Da outra vez eu não consegui. Né? Mas, então, o gasto energético que eu teria feito para produzir a imagem mental, do cheiro, né? Me deslocar, conversar com ele, é muito mais do que simplesmente a energia eletromagnética e as partículas, né, que vieram, né, pelo ar, eu detectei, né, pelo olfato e pela visão. Olha, então se essa energia é muito menor, isso significa que precisa de um aporte energético. Esse aporte energético, basicamente, ele é feito por dois tipos de sistema. O sistema respiratório e o sistema digestório. Sendo que o sistema respiratório ele tem uma característica própria, diferente do sistema digestório. O sistema respiratório ele é constante. A gente constantemente está absorvendo o oxigênio. Enquanto que o sistema digestório, a gente faz por fase. Temos a fase de atividade do sistema digestório, absorvo muitos nutrientes, elementos que vão me dar energia e também parte estrutural. E aqui é contínua, eu não posso parar. Além disso, né, esse sistema, na hora que eu estou absorvendo algo que é do meio externo, eu preciso de um sistema para distribuir. Esse sistema de distribuição é o sistema cardiovascular. Além desse sistema cardiovascular, né, ele vai ter vários outros subsistemas que vão permitir a regulação desse sistema. O sistema hepático, né, o sistema urinário, vários outros tipos de glândulas separadas que vão estar envolvidos, né, na regulação desses dois sistemas. Então, tudo isso aqui é aquilo que nós chamamos de meio interno. Olha, se esse meio interno ele é fundamental para que o sistema nervoso central consiga detectar o que está acontecendo no meio ambiente, promover as respostas, o sistema nervoso central também controla o que está acontecendo aqui no meio interno. Então, quando nós falamos na medicina, sinais vitais, e aí em qualquer lugar, você vai avaliar um paciente, avalie os sinais vitais. O que são os sinais vitais? Olha, só isso aqui. Né? A frequência cardíaca, a frequência respiratória, pressão arterial, temperatura, diurese, ou seja, o volume urinário, e vários outros sinais, mas esses são os fundamentais. Hoje, né, por exemplo, a gente poderia estar colocando aqui a oximetria, também é muito fácil hoje a gente fazer a medida da oximetria. Então, veja, isso aqui é fundamental, essas medidas. E o que é que são essas medidas? São exatamente, né, variáveis ou sinais que vão indicar como é que está funcionando o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema renal, o metabolismo geral do sujeito. Então, são exatamente a regulação disso
é que nós vamos ver como é que esse processo ocorre, né, no organismo em termos normais, que é o aspecto fisiológico. Então, isso aqui, né? Esse aqui é uma figura lá do Guyton, que tem uns diversos sistemas. Então, aqui eu tenho o sistema cardiovascular, né? Então, aqui eu tenho todo o sistema arterial, aqui eu estou representando, né, o lado esquerdo, né, do coração, uma bomba, aqui os vasos do sistema arterial. Esse sistema arterial ele vai passar informações, vai levar nutrientes e oxigênio para, né, os diversos outros sistemas. Aqui está representando os diversos sistemas periféricos. Então, aqui eu tenho chegada de oxigênio, distribui. Além de chegada de oxigênio, está chegando também nutrientes, que também está sendo distribuído. E parte daqui sai e retorna. E aqui no pulmão, né, eu vou ter a troca gasosa. Então, esses sistemas, eles precisam estarem funcionando, né, de uma forma eficiente. Então, é comum, né, a gente ver, vai olhar, por exemplo, um atestado de óbito de um paciente e você tem falência múltipla dos órgãos. Quando você diz falência múltipla dos órgãos, significa que você tem uma insuficiência respiratória, você tem uma insuficiência cardíaca, você tem insuficiência renal. Ou seja, o meu interno faliu totalmente. Então, quando a gente leva, né, um paciente, né, hospitaliza esse paciente, ele está grave, o que eu vou fazer é manter esses sistemas funcionando. É isso que eu faço. Em algumas vezes, é necessário eu trocar, por exemplo, de órgão. No caso, eu estou fazendo transplante. Eu posso, necessário, fazer o transplante de uma bomba cardíaca, eu posso fazer necessário um transplante pulmonar, um processo de transplante hepático, um transplante renal, etc. O fundamental é manter esses órgãos funcionando, né, de uma forma precisa. Então, todos os estudos em termos de funcionamento fisiológico desses sistemas, eles ajudaram a gente a fazer duas coisas na medicina que hoje salvam muitas vidas, que é o desenvolvimento de sistemas artificiais, os respiradores artificiais, que tanto vocês ouviram falar agora durante, né, a pandemia, né, do Covid. Atualmente, os respiradores eles são altamente precisos, diferente do que era, né, há 30 anos atrás. Por que essa precisão? Porque a gente conhece mais detalhes do mecanismo funcional. Vocês terão, no módulo biológico 2, a parte de fisiologia respiratória, que vocês vão ver como é que essa troca é possível. Você dá uma troca de repouso, né, esse volume, né, inspiratório, esse pulmão ele nunca pode estar colapado, ele tem que ter um volume residual. E o respirador, por exemplo, tem que garantir isso. No módulo biológico 2, vocês vão ver a funcionalidade, né, em termos fisiológicos, e vão ver também um pouco de mecânica respiratória, né, artificial. Assim, do mesmo jeito, né, hoje nós temos um sistema, né, de diálise, né, altamente bem desenvolvido. E aí tem um conceito, né, que é um conceito clássico na fisiologia. Na verdade, esse é um conceito, né, fundamental dentro da fisiologia, que é o conceito que nós chamamos de homeostasia. Esse conceito, essa ideia foi proposta pelo Claude Bernard. Então, o Claude Bernard, né, um médico francês, o que ele vai utilizar são esses três conceitos fundamentais. O primeiro conceito dele é esse conceito de meio interno. O que é que ele vai trabalhar nessa ideia de meio interno? Então, o Claude Bernard, na segunda metade do século XIX, né, então a gente está falando na época que você tem a divulgação, né, a publicação da origem das espécies, né, a biologia no aspecto ambiental está se desenvolvendo, e você tem a ideia, né, do meio ambiente, ou seja, a área ambiental. Então, aquilo deve ter um equilíbrio entre as espécies. Então, o Claude Bernard disse, então, por que eu não olhar um organismo e utilizar esse organismo como se ele fosse uma caixa fechada e chamar o internamente de meio interno? Já que a gente tem a proteção externa, a nossa relação com o meio ambiente,
ela é fechada. Ele cria essa ideia de meio interno. E aí o que ele vai sugerir é que esse meio interno, ele precisa estar, né, em equilíbrio. Para que todas as vezes que esse meio interno está em equilíbrio, isso significa saúde. Né? Escrever com esse mouse, já escrevo ruim. Então, né, a saúde, né, significa que esse meio interno está em equilíbrio. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, todas as células, todos os tecidos, todos os órgãos, todos os sistemas têm o objetivo de manter o equilíbrio do meio interno. Então, caberia à fisiologia, né, à medicina experimental, como ele chamava na época, era estudar estes mecanismos de controle. Veja que um site brilhante, né, do Claude Bernard. Porque, na verdade, eu precisava entender a doença para poder tratar. É isso que é o papel da medicina. Até essa época, como é que eu explicava a doença? Eu não tinha explicação. A medicina ela era muito mais próxima de algo místico do que de ciência. A medicina ela estava muito longe da parte da técnica e da parte científica. Então, você dizia que existia algo vital, né, no organismo, você precisava cuidar, mas você não sabia o que era isso. O que o organismo não. Na verdade, existe sim, existe, né, uma parte mecânica dentro do organismo que funciona para garantir o equilíbrio do meio interno. E eu preciso entender isso. Então, na hora que eu vou olhar a doença, eu vou olhar que esse meio interno, o equilíbrio, está alterado. Por isso que eu vou olhar os sinais vitais. Por isso que eu vou olhar a frequência cardíaca, né, frequência respiratória, a pressão arterial. E aí, o que o Claude Bernard vai dizer, então, é que todos esses mecanismos de controle são mecanismos de regulação. Só que o Claude Bernard ele vai propor, né, ele vai dizer que esse meio interno, né, a tendência dele é ficar fixa. Né, constante. E aí, na década de 20, né, o Walter Kenner, né, um médico, né, e fisiologista, né, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ele vai propor, então, esse termo, homeostasia. Homo de equilíbrio, né, estasia constante. Então, esse equilíbrio ele vai se manter constante. E vai propor também, né, o Walter Kenner, que a melhor forma de eu entender esse mecanismo é utilizar esse processo de mecanismo de regulação por retroalimentação, também pegando emprestado da engenharia, né, esse diagrama. Então, aqui nesse diagrama, o que a gente vê? Eu sempre vou ter aqui um efeito qualquer, um estímulo, que vai provocar, vai ser detectado por receptores, né, pelo sistema sensorial. Por exemplo, pode ser uma alteração, um aumento da pressão arterial. Então, tem um aumento da pressão arterial. Esse aumento da pressão arterial ele pode ser causado por várias coisas. Eu não sei, mas eu sei que ele aumentou a pressão arterial. Se aumenta a pressão arterial, eu detecto, tem um sistema capaz de detectar esse aumento, essa informação vai para uma área de integração, e essa área de integração, por vias eferentes, vai atuar sobre efetores que vão promover respostas antagônicas a isso. Se aqui for aumento da pressão arterial, aqui vai acontecer alguma coisa que vai diminuir a pressão arterial. Se aqui for diminuição da pressão arterial, aqui vai acontecer alguma coisa que vai contribuir com o aumento da pressão arterial para manter, né, o sistema, né, em equilíbrio, manter o sistema constante. Né? Então, a ideia, né, ela fica muito precisa para a área médica, para a medicina, para entender as patologias, né, a gente olhando, né, esse diagrama. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui um organismo, ele está em equilíbrio, e aí eu posso ter mudanças, tanto externa como mudança interna.
uma mudança externa, pode ser, por exemplo, alterações de temperatura, alterações de umidade, né? Pode ser aumento ou diminuição, por exemplo, de oferta de alimentos, etc. Né? Ou mudanças internas. Eu posso ter uma alteração, uma lesão, um processo infeccioso, etc. Então, qualquer alteração dessa vai provocar mudanças, né, que vai quebrar, né, essa homeostasia, ela perde o equilíbrio, ela deixa de ficar em equilíbrio. E aí, o que ocorre? Quando ocorre essa quebra do equilíbrio, o organismo ele vai tentar compensar a quebra desse equilíbrio. Se essa compensação ela for bem sucedida, significa que nós vamos estar num estado de saúde. Se essa compensação, né, não for bem sucedida, ou seja, ocorrer uma falha, eu vou ter uma condição de doença. Então, eu vou considerar que existe, né, uma doença ou uma disfunção quando eu não tenho uma capacidade de promover uma compensação. Essa incapacidade de promover uma compensação pode ser um problema no órgão, em termos estrutural, pode ser bioquímico, né, ou pode ser funcional. E aí, muitas vezes, eu posso ter, por exemplo, um coração insuficiente. Aí eu posso, né, melhorar esse coração por drogas, ou eu posso melhorar a função desse coração, às vezes necessitando fazer um transplante. Então, o controle do meio interno, a gente vai sempre entender desta forma, desse modelinho aqui, né, com um mecanismo de retroalimentação. Então, para cada sinal vital que nós vimos, nós vamos ver esse sistema. Agora, o que nós vamos ter que identificar? Nós vamos perceber quem são esses receptores. Basicamente, esses receptores, alguns deles são de sensibilidade geral, outros são receptores localizados exclusivamente dentro das vísceras. Eu sei que eu tenho receptores mecânicos, que eu vou ver, por exemplo, aqui a minha própria percepção, mas eu vou ter, né, receptores mecânicos nas minhas artérias, no coração, do qual, né, eu vou poder perceber a intensidade, né, da minha pressão arterial. Veja, aqui, né, na carótida, ou seja, uma artéria, né, que está subindo, que vai levar o sistema nervoso central, né, aqui na parede da carótida tem um conjunto, né, de receptores, então são terminações neurais. Exatamente essas terminações neurais, elas detectam, né, elas respondem por pressão, por estiramento. E elas estão na parede, na parte muscular da carótida. Então, toda vez que eu aumento a pressão sobre, né, essas terminações neurais, aí se aumenta a pressão arterial dentro, né, da carótida, eu vou aumentar a pressão nessas terminações, né, desses axônios, vai gerar potencial receptor, que vai gerar potencial de ação, que sobe. Essa informação vai integrar dentro, né, do centro, né, cardiovascular que tem no tronco cerebral, e como resposta vai promover um aumento da atividade vagal sobre o coração, promovendo uma diminuição da força de contração e da frequência cardíaca, do mesmo jeito que ocorre uma inibição da ação do simpático sobre o coração. Então, às vezes, a gente tem uma condição, né, que é uma taquicardia, né, ou seja, o indivíduo ele fica, né, com a frequência cardíaca altíssima, lá próximo de 150, 160, de um jeito não por o indivíduo estar com hipertenso, mas por uma alteração específica do coração. E essa taquicardia é tão rápida, o coração está batendo tão rápido que ele não enche muito. O que é que isso provoca? Provoca uma hipotensão, porque a quantidade de sangue, né, que o indivíduo, né, está sendo jogado, né, na circulação é pequena. Okay? Aí o indivíduo começa a desmaiar e ficando tendo taquicardia. E, então, o que você faz? Você está com um paciente desse jeito, imagina um de vocês, né, está dentro de um avião, o paciente começa a passar mal, você vê que ele está pálido,
ele está taquicárdio, não está hipertenso. Né? O que vocês vão fazer? Vocês estão dentro de um tubo, né? A não sei quantos mil metros de altura, né? Vocês vão fazer simplesmente só movimento, massagem no pescoço, aqui na carótida. Ao fazer isso, vocês vão estar mecanicamente ativando os vários receptores. O que é que esse sistema vai entender? Ele vai aumentar o número de potenciais de ação que vão se propagar pelo axônio, do neurônio sensorial. Né? Então, o que vai acontecer é que você faz um estímulo aqui na carótida, aumenta o potencial de ação, vai para o tronco cerebral, né? E aí a resposta vai ser aumentar a atividade vagal para diminuir a frequência cardíaca, diminuir a força de contração e inibir a atividade cardíaca. Com isso, você tinha uma taquicardia, agora você vai ter uma bradicardia, você vai inverter o processo. Então, é um mecanismo de retroalimentação. Ok? Então, o conceito de homeostasia, basicamente, o que é que eu tenho? Eu teria, né, um tipo sempre, um sensor, que vai ser nossos receptores, ele vai detectar, então, aquilo que nós vamos dizer, né, nível de erro. Se ele tem, como o Claudio Bernardo falou, está sendo então constante. Se eu subo demais, eu detecto que tem muito. Se eu subo, se cai, detecto que tem pouco. Então, detecta erro. A partir do quê? A partir de mais ou menos um ponto de ajuste que o organismo estabelece. Então, se é muito alto, eu vou ter uma ação inibitória, se é muito alto, eu vou ter uma ação inversa, né, excitatória, atuando sobre efetores, e isso vai mexer nos meus parâmetros, que são meus sinais vitais. Eu vou ter esse mecanismo de retroalimentação. Aqui a gente tem um exemplo, né, da regulação de temperatura. Então, imagina aqui nesta condição. Né? Aqui o estímulo seria o quê? Diminuição da temperatura corporal. Imaginar que segunda-feira, né, eu vou tentar arranjar uma outra sala para a gente, já que o nosso aparelho ali parou estranhamente, então nós estamos muito calor. Mas a gente arranja uma sala que vai ficar bastante frio, a temperatura vai ficar 17 graus. Então a temperatura corporal começa a cair, começa a perder, né, a temperatura do corpo do meio ambiente. Porque esta regra ninguém consegue inverter. É sempre do mais quente para o mais frio. E pronto, acabou. Essa é uma regra termodinâmica. Então, eu começo a perder. Então, o que acontece? Eu vou ter os receptores, né, os receptores vão detectar, esta informação vai ser integrada, e isso vai promover a resposta. Uma resposta, por exemplo, pode ser promover vasoconstrição. Eu diminuo a circulação na periferia. Ao diminuir a circulação, porque a temperatura central é mais quente, então eu levo a temperatura de dentro do corpo, que está lá em torno de 37, se eu levar para cá e a temperatura tiver 17, eu vou perder muito. Então, se eu levo menos sangue, eu vou perder menos calor. Ou eu promovo uma resposta que é, promover o quê? Contrações musculares, da musculatura estriada esquelética, rápida, que nós chamamos de tremor. E aí o tremor eu vou produzir calor. Então, se eu estou produzindo calor perifericamente, eu estou compensando a perda de calor aqui. Certo? Então, eu estou aqui perdendo menos calor e aqui produzindo calor. Estou retroalimentação para cá. Então, na verdade, todo esse controle homeostático depende dessa estrutura hipotalâmica. E a ideia é que no hipotálamo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter vários tipos de neurônios, que vou detectar, na verdade, vários possíveis respostas que eu vou detectar perifericamente. Aqui eu tenho vários detectores aqui, ou pode ser detectores centrais ou detectores periféricos. Eu tenho, por exemplo, detectores para temperatura na periferia, mas eu também tenho detector para temperatura central do próprio sistema nervoso central. Tá? Então, aqui o que eu chamo de parâmetros são os vários sinais vitais fundamentais. Isso vai ser detectado, vários neurônios desses vão permitir respostas diversas. Respostas fisiológicas e respostas comportamentais.
No caso, por exemplo, da temperatura, por exemplo, aqui no que a gente viu nessa situação, eu poderia ter aqui uma resposta comportamental e, por exemplo, vestir um casaco, que estava muito baixo. Então, eu posso evitar, né, o lugar que está frio, o lugar que está quente. Né? Tá? Então, também eu tenho efetores comportamentais. Então, quando eu falo do meu controle de homeostase, eu tenho os controles comportamentais, fisiológicos, e etc. E veja, né, o quanto que isso hoje é importante. Até um tempo atrás, né, mais ou menos 30 anos atrás, a lógica era pensar muito só nos ajustes fisiológicos, os ajustes comportamentais, a gente não levava muito em conta. Por que que a gente tinha nessa concepção na medicina? Primeiro porque na medicina a gente primeiro trabalha, né, com modelos animais para entender os processos, para depois a gente extrapolar, né, para o ser humano. Então, o que a gente diz, né, ou seja, da bancada, do laboratório, para o leito, né, do paciente. Então, a gente sempre trabalha muito, né, para entender os processos de regulação com modelos animais. Então, as respostas comportamentais nos modelos animais não são tão grandes, mas para nós, hoje a gente já vê uma forma diferente, hoje a gente já trabalha com um processo comportamental muito forte. Isso fez com que uma nova área da saúde se desenvolvesse bastante, né? Em especial a fisioterapia. Então, hoje o controle respiratório, o mecanismo de regulação respiratória, a gente faz muito por fisioterapia respiratória. Agora, né, nessa condição, por exemplo, do Covid, o que é que eu tinha? Eu tinha um processo infeccioso, principalmente das vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores, ou seja, infecção respiratória superior e infecção pulmonar. O meu organismo vai promover uma resposta fisiológica, né, no sentido de reduzir esse processo, né, infeccioso no pulmão, mas eu posso, né, orientar ao paciente a fazer voluntariamente as respostas comportamentais para ter um controle respiratório. Então, o paciente com Covid inicialmente, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer vários exercícios respiratórios para garantir o padrão respiratório dele, fazendo isso por resposta comportamental. Na verdade, isso não vale só para o Covid, vale para qualquer processo infeccioso respiratório. Do mesmo jeito, né, um indivíduo que tem, né, alteração cardiovascular e você orienta, por exemplo, para ele fazer atividade física, fazer caminhadas ou fazer uma atividade física mais ou menos intensa, dependendo, né, da patologia dele. O indivíduo que tem alterações, né, de retorno venoso tem que fazer, né, atividade comportamentalmente, ou seja, voluntariamente, para promover os ajustes. Não exclusivamente só os ajustes fisiológicos. Então, pensando nos sistemas de regulação. Então, como é que esses sistemas funcionam? Então, na verdade, esse sistema ele vai funcionar, o controle sempre vai ser controle hipotalâmico, né? E aí, ele basicamente, ele vai ter o que nós vamos chamar de uma resposta endógena, que nós não vamos discutir hoje especificamente, né? E uma resposta autonômica, né, que é via do sistema nervoso autônomo, que é o que nós vamos discutir hoje. Então, todos iniciando, né, no hipotálamo. Mas, na verdade, não é só esses dois sistemas, né, ou seja, autonômico e endógeno. A gente fala que o controle realmente do meio interno, ele é feito por aquilo que a gente gosta de chamar de supersistema. São conjuntos, né, tanto o sistema nervoso autônomo, o sistema endógeno, o sistema, inclusive, voluntário, o sistema somático, o sistema imune, todos esses processos, eles estão integrados entre si e que promovem alterações, tanto comportamentais como fisiológicas, controle do meio interno, e que vai garantir, né, o equilíbrio do meio interno, que vai garantir, né, a nossa condição de saudável ou não. Então, esse conceito de homeostasia, né,
A gente faz algumas generalizações, que são importantes a gente poder entender, né, os limites dele. Então, a primeira coisa que nós vamos chamar a estabilidade, né, de uma variável no meio interno, ela sempre ela vai ser feita por um balanço, né, entre o que eu vou chamar de estímulo e de resposta. Então, sempre que eu for olhar qualquer funcionalidade, eu vou ver. Só que, é claro, as respostas dos sistemas em si, se eu for ver a variável pressão arterial, ela é multifatorial. Ela depende da atividade cardíaca, da frequência, né, da contração, ela depende da força de contração, ou seja, ela depende disso, dos parâmetros do coração, ela depende dos diâmetros dos vasos sanguíneos, que eles são mais dilatados ou menos dilatados. Ela depende do volume circulante. Esse volume circulante, ele é dependente da quantidade de ingesta e da quantidade que eu estou eliminando. Então, veja, eu tenho vários parâmetros aí envolvidos, né, na regulação de um parâmetro, como, por exemplo, a pressão arterial. Esse sistema de retroalimentação negativa, né, ela sugere que a maioria das vezes, nem sempre, algumas vezes não é sempre assim, eu tenho um sistema de ser oposto. Então, todas as vezes que eu tenho um estímulo que gera uma determinada condição, eu vou promover uma resposta oposta, né, no sentido de voltar para o equilíbrio. O sistema homeostático, ele não vai manter uma constância totalmente completa, né? Ela vai variar dentro de uma faixa. Certo? E o valor de referência de uma variável, claro, ele pode ser modificado, né, ao longo, né, da vida da pessoa ou dos estados fisiológicos possíveis. E aí, é claro, quando eu falo, né, da própria homeostasia, ela vai estar muito envolvida, né, nisso aqui, ó. A nossa taxa metabólica, ela vai ser fundamental. E aqui eu tenho vários parâmetros, né? Todas as vezes que eu aumento esses parâmetros, eu vou aumentar a taxa metabólica. E aqui no caso, por exemplo, a idade, né, o sexo, o peso, a massa, a superfície corporal, o crescimento, a gravidez, processos infecciosos, aumento da temperatura. Tudo isso aqui, né, quando é alterado, quando é elevado, aumenta a taxa metabólica. Se aumenta a taxa metabólica, né, do organismo, é claro que no equilíbrio também ele vai se deslocar. Então, eu não posso dizer que uma mulher no estado grávida e não grávida é igual. Eu não posso dizer também que uma criança é igual a um adulto. São coisas diferentes. É por isso que na medicina a gente tem, né, as especialidades. Tem a clínica médica, que trata do adulto, eu tenho a pediatria, que trata, né, da criança, na fase infantil, e dentro da pediatria eu tenho ainda uma especialidade, que é a neonatologia, que é o recém-nascido. Eu gosto de dizer claramente, eu sei fisiologia do adulto. Eu não sei fisiologia de criança. Não sei fisiologia de neonato. Claro, conheço algumas coisas. Mas, né, é uma coisa específica. Né? Os mecanismos fisiológicos são diferentes. Do mesmo jeito, né, o idoso. É por isso que na medicina a gente tem uma especialidade que a gente chama de geriatria. A grávida tem uma especialidade, né, que é o obstétrico. Porque o metabolismo é diferente, então mecanismos regulatórios do meio interno são diferentes. E aí, né, nós vamos ter o nosso hipotálamo como a estrutura que vai coordenar a regulação desse sistema todo. Né? Então, está aqui o hipotálamo. Então, o hipotálamo ele vai estar controlando os centros, que nós chamamos de centros vegetativos ou centros autonômicos, que estão no tronco cerebral. Né? Esses neurônios, né, aqui, que são os neurônios de salina, né, que vão até lá os neurônios ganglionários, e esses neurônios ganglionários que vão atuar sobre as estruturas viscerais, para promover regulação. Nas vísceras eu vou ter o meu sistema sensorial,
que também vai ascendendo, levando essa informação até o tronco cerebral e que leva até o hipotálamo. Aqui eu tenho duas estruturas, né? Então, isso aqui tudo é mesencéfalo, né? Mesencéfalo e romboncéfalo. Aqui é o diencéfalo, hipotálamo e tálamo. Parte dessa informação que vai para o tálamo vai para o córtex. Porque parte das informações viscerais serão importantes para uma coisa que para nós seres humanos é fundamental, que é a nossa emoção. Vocês aqui falaram tanto de ansiedade. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando o quê? Né, de uma resposta, né, de alteração da nossa emoção, do nosso estado emocional. E isso tem a ver com esta regulação. E eu tenho aqui uma estrutura que vai estar muito envolvida, inclusive, com a questão da ansiedade, que é a amígdala, né, que é um grupo de neurônios que estão localizados, né, nas regiões subcorticais, próximo, lá do hipocampo. Então, a amígdala recebe informações do tronco cerebral e ela interage diretamente aqui com o hipotálamo e com os próprios neurônios, né, já de saída, né, do sistema nervoso autônomo. Aqui a amígdala também ela interage muito com o córtex pré-frontal, né, essa interação com o córtex pré-frontal, né, ela é importante, porque eu também tenho um controle mais ou menos voluntário sobre a amígdala. Então, a amígdala, o que ela vai fazer é fazer uma avaliação dessas informações e dizer, né, ou adicionar uma qualidade emocional sobre essa condição. Por exemplo, uma qualidade emocional é o medo. A gente vai poder determinar se determinada a situação dá medo, né, promove uma resposta de medo ou não, né, isso depende da integridade desse grupo neuronal, que é uma estrutura subcortical. O hipotálamo está aqui, né, no diencéfalo. Então, aqui eu tenho o rombocéfalo, aqui é o mesencéfalo, e aqui é o diencéfalo, o hipotálamo e o tálamo. Aqui no hipotálamo, nós vamos ter principalmente a presença dos órgãos circunventriculares. Essas estruturas circunventriculares são estruturas onde eu não vou ter, né, a barreira hematocefálica, onde facilmente, né, substâncias que estão dentro do sangue vão passar facilmente para o meio extracelular e os neurônios vão poder detectar a presença dessas substâncias. Ou que substâncias que vão ser liberadas, né, para a circulação sanguínea e vão agir, né, a distâncias que vão liberar, né, os hormônios. Então, quais são as funções do hipotálamo? Regulação da pressão arterial, a composição hidroeletrolítica, isso é fundamental. Então, olha, isso aqui é fundamental. É isso aqui que a gente, boa parte hoje, a gente morre disso aqui. Falência múltipla dos órgãos, basicamente quando eu tenho uma falência cardiorrespiratória com uma falência renal. E a falência renal, né, que vai, por exemplo, perder essa capacidade de regular, né, a minha composição hidroeletrolítica. Diga, Thiago. Desculpe, Thiago. Como funciona o sensor de pressão arterial no corpo? Os sensores de pressão são mecanorreceptores. Né? A terminação do axônio, né? Eu tenho, né, a terminação do axônio, eu tenho mecanorreceptores igual ao mecanorreceptores na pele. Só que aí ele está no vaso sanguíneo. Certo? Eu tenho o controle do metabolismo energético, vai depender do hipotálamo. Comportamento reprodutivo, depende do hipotálamo. Né? Temperatura corporal, depende do hipotálamo. Comportamento depressivo, o ciclo sono-vigília, depende do hipotálamo. Então, a gente vê que elementos básicos, fundamentais, dependem do hipotálamo. Então, o hipotálamo, vocês viram com o Miriam, que eu vou fazer uma revisão básica, rapidamente, né, para a gente ver. Né? Então, aqui, quando eu olho o hipotálamo, está aqui o conjunto de núcleos, aqui eu tenho cores diferentes, né, em azul, vermelho e verde.
E aqui eu tenho a parte mais anterior e aqui a parte mais posterior do hipotálamo. Então, aqui eu tenho essa divisão de antero e posterior. Então, aqui eu tenho a marcação de 1, que está aqui em cinza, que eu estou chamando a visão anterior. Aqui em vermelho, eu estou chamando aqui a região tuberal, que está próximo, né, ao terceiro ventrículo, certo? E aqui em verde, a parte mais posterolateral, que é a parte mais posterior, mais lateral do hipotálamo. E a gente vai ver aqui esses cortes, nesse sentido, né, ver a composição desses núcleos. Quando eu faço esse corte aqui, né, o que é que eu vou ver? Então, o hipotálamo ele tem uma característica importante. Sempre que eu tiver um corte, que a gente estiver vendo o terceiro ventrículo, significa que a gente está em nível do hipotálamo. Então, está aqui, ó, o terceiro ventrículo, isso aqui, então, lateralmente, é o hipotálamo. Aqui é o terceiro ventrículo, né, tá? Então, aqui o que é que eu tenho? Olha, quiasma aórtica, aqui já é comissura anterior, então aqui já não sai, já vai para a tálamo, já não vai mais para hipotálamo, porque aqui já não é mais mesencéfalo, essa parte aqui que vai ser o hipotálamo só. Então, aqui eu tenho um terceiro ventrículo, quiasma aórtico. Acima do quiasma aórtico, eu tenho esse conjunto de núcleos, de neurônios, que eu vou chamar de núcleo supra-quiasmático, que é no quiasma aórtico. Lateralmente, aqui ao terceiro ventrículo, eu vou ter aqui o núcleo preótico lateral, aqui lateral, desculpe, aqui é o preótico medial, né? Então, tem de um lado e do outro, né? Essa mesma composição. Então, esse aqui seria aqui. Se eu vou aqui para o 2, né, já vou ver aqui, continuo vendo aqui, olha, o quiasma aórtico, o terceiro ventrículo, tá? Aí eu vou ter, ó, aqui, né, muito colado ao terceiro ventrículo, que eu vou chamar núcleo periventricular, tá? Aqui, olha, eu vou ter acima o núcleo supraóptico, porque aqui eu tenho um quiasma, eu já tenho aqui a saída do trato óptico, isso aqui já vai, né, lá para o tálamo. Então, aqui eu tenho um núcleo supraóptico. Lateralmente, aqui ao periventricular, eu vou ter o núcleo anterior. E aqui eu já vejo parte daquilo que eu vou ter o núcleo, né, lateral. Então, veja, o núcleo lateral já aparece aqui, nesse nível, tá? E aqui eu tenho mais em cima o núcleo paraventricular. Então, veja, esse aqui é o periventricular, ele está colado, e o paraventricular. Se eu vou mais para a parte mais posterior, olha, aqui, terceiro ventrículo, aqui o trato óptico, que as maiores já não aparece mais. Aí eu vou ter aqui, ó, o núcleo periventricular, bem desenvolvido. E aí eu vou ter esses dois núcleos aqui importantes, né? Que aqui eu tenho o ventro medial, né? Então, ele está mais parte mais ventral, mais medial. O ventral ele está aqui. Aqui é o núcleo dorsal e o dorso medial. Olha o núcleo lateral aqui, ainda se mantendo, então ele vai se destacando a parte lateral. E aqui o núcleo supraóptico já desaparecendo. Se eu vou aqui lá para trás, olha o que é que eu vejo. O núcleo lateral já está desaparecendo. Se a gente olhar, ó, o núcleo lateral está aqui, ele está começando a aparecer aqui, nesse nível mais anterior, mais medial, o núcleo lateral está bastante desenvolvido, né? Aqui ele já está desaparecendo. E aqui, ó, o terceiro ventrículo, aqui eu vou ter o núcleo posterior e o corpo manular. Ok? Essa é uma visão geral dos núcleos, né? Então, se eu for olhar isso aqui, não é do cérebro humano, é um diagrama do cérebro de um rato, por isso que eu tenho um bulbo olfatório aqui bastante desenvolvido, essa aqui é a parte cortical, aqui é o diencéfalo, o diencéfalo. Então, essa aqui é a região anterior do hipotálamo e aqui é a região posterior do hipotálamo. Só para chamar a atenção, aqui a região anterior, ela está muito mais relacionada com o sono, né, calor, né, ingestão de líquidos. E aqui na região posterior, muito mais relacionado, né, com a vigília, e que ela é ativada, né, pelo frio. A gente pode fazer essas divisões do hipotálamo, que são divisões colunares, né,
Eu digo que aqui eu tenho uma divisão periventricular, e aí essa divisão é interessante porque eu posso fazer uma correlação com as funções. Então, essa divisão periventricular, a gente coloca, ela está relacionada com as funções hormonais. A divisão, né, que chamamos aqui medial, está relacionada com comportamentos motivados. Quem são os comportamentos motivados? Regulação de temperatura, regulação do comportamento sexual, do comportamento alimentar, digestão de líquido, etc. E a coluna lateral, a gente vai falar que ela está relacionada com ativação, a manutenção da vigília, né? Nos manter acordado, ativação cortical e etc. Então, essa é uma divisão clássica que a gente faz em termos funcionais, né, no hipotálamo. Além disso, né, o hipotálamo ele contém, né, um conjunto de fibras que chegam no hipotálamo e saem do hipotálamo. São dessas fibras, a gente tem, por exemplo, aqui o feixe prosencéfalo, o feixe prosencéfalo medial. Né? Então, esse feixe está aqui, está vindo aqui, ele atravessa aqui todo, né, o hipotálamo. Né? Eu tenho aqui essa via, que a gente chama de via hidrofungal, que você sai da amígdala e vai para o hipotálamo, e também do hipotálamo para o complexo amigdaloide. Né? Eu tenho aqui o trato mamilo-talâmico, que sai aqui, né, dos núcleos talâmicos e vão se projetar para o tálamo. Esse trato é importante para ativar o tálamo, que ativa o córtex, que também nos mantém em vigília. Eu tenho aqui o fórnix, que é esse conjunto de fibras que passa aqui pelo hipotálamo, que vão para a região cortical, que é importante, inclusive, na regulação das nossas emoções, que nós vamos ver na aula de emoção, né, do sistema límbico. Então, vejam a importância, né, do hipotálamo em termos de conexões com várias áreas. E aí, o hipotálamo ele vai controlar duas coisas importantes. Né? Ele vai controlar a saída do sistema nervoso autônomo e endócrino. Então, basicamente, aqui a gente vai ter os núcleos periventricular, núcleo paraventricular, um conjunto de neurônios, na região também, né, anterior, na região supraótica do hipotálamo, um conjunto de neurônios que vão se projetar aqui para a hipófise. Né? Se projetam diretamente para a hipófise posterior, e na hipófise posterior eles vão liberar substâncias que a hipófise vai liberar e vai cair na circulação sanguínea. Ou que vão, né, chegar aqui, esses axônios, vão até aqui a eminência média, libera essas substâncias caem na eminência média, vão para a hipófise anterior, e a hipófise anterior vai produzir outras substâncias que vão agir à distância. Ou vão agir sobre o tronco cerebral. Aqui nos núcleos dessa coluna medial, né, eu vou ter esse conjunto de neurônios, que eu vou chamar aquilo organização hipotálamo, hipófise e um endômetro específico. Então, aqui esse conjunto de neurônios, estão todos localizados no hipotálamo, eles vão se projetar para cá, para a eminência mediana, liberam fatores, que são neurotransmissores, que também são hormônios, etc., cai na circulação, é detectado por esse sistema circulatório, vem para cá, ele é liberado, e aqui na hipófise, eles vão liberar, fazer com que células da hipófise anterior liberem determinada substância, como os hormônios, né, os pré-hormônios produtores, o LH, o FSH, o CTH, o TSH, o próprio hormônio de crescimento, que aí já vai agir em órgãos altos, etc. Vejamos rapidamente cada um. Então, primeiro, aqui na eminência mediana, está aqui representado, né? Então, aqui eu tenho, né, os neurônios, eles se projetam para cá, aqui eles liberam a substância. A substância entra na circulação sanguínea, e aí vem, né, ela seria liberada aqui, e vão agir sobre as células que estão localizadas aqui na hipófise, né, anterior. Então, aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, da regulação da função tiroidiana. Eu tenho aqui no hipotálamo, lá no hipotálamo, eu vou produzir o TRH,
o TRH vai ser liberado aqui na terminação desse axônio, veja, ele vai ser produzido, armazenado em vesícula, igual ao neurotransmissor. Quando eu tenho a ativação desse neurônio, libera TRH, como neurotransmissor, só que ele não vai agir sobre um receptor, aqui, porque aqui não é uma sinapse. Eu vou ter um sistema de circulação, aqui na eminência mediana, que é um sistema de anastomose, via porta, que vai captar essa substância e vai trazer e liberar aqui. Aqui elas vão agir sobre essas células, que a gente chama de tireotróficos. O TRH, então, vai fazer com que essas células produzam TSH. O TSH, então, é liberado, cai na circulação sanguínea, vai até a hipófise, e na hipófise ele vai agir sobre células na tireoide, e nas células da tireoide, elas vão produzir T3 e T4, que vão cair na circulação sanguínea, que vão ser, né, os hormônios que vão agir à distância. E o mecanismo de retroalimentação, ele vai inibir a própria liberação do TSH ou a liberação do TRH. Do mesmo jeito, a liberação do hormônio de crescimento. Lá na tireoide, eu tinha a liberação do fator estimulador. Aqui eu vou ter a liberação de um fator estimulador e de um fator inibidor. Então, aqui eu libero, atuo, produzo aqui o GH vai agir à distância. Okay? Aqui eu já vou ter aqui a adrenal para produzir os glicocorticoides, o cortisol, por exemplo. Aqui eu vou ter que vai produzir o CRH, fazer com que a hipófise produza o ACTH, e o ACTH vai fazer com que a adrenal produza, por exemplo, diversos glicocorticoides, em especial o cortisol. Também com mecanismo de retroalimentação. Do mesmo jeito que os processos reprodutores, aqui é mais complexo, tem mais de um tipo de fatores estimuladores. Aqui a produção, por exemplo, da prolactina, tá? Pela hipófise. Então, tem os fatores excitatórios, e fatores inibitórios. Tá? Então, aqui, por exemplo, a dopamina inibe, o próprio TRH estimula, tá? E aqui as células produzem prolactina, a prolactina é liberada e faz com que a mama desenvolva e produza a leite materno. Então, por exemplo, a dopamina, ela é um fator inibidor. Então, existe, que é um distúrbio mais ou menos comum, não é tão raro, dentro dos tumores hipofisários, é o que nós chamamos de prolactinoma. Ou seja, essas células aqui, que produzem a prolactina, se desenvolvem. Tá? Então, veja, o desenvolvimento dessas células, que é um tumor, basicamente, que ocorre aqui, faz com que eu tenha um aumento da prolactina. Para fazer, inclusive, uma diminuição disso, eu tenho que fazer, por exemplo, uso de substâncias, por exemplo, que tem semelhante à dopamina, para bloquear a produção dela. Em pacientes que têm alterações psicóticas, por um excesso de produção de dopamina, dos circuitos, principalmente, do mesencéfalo, para o sistema límbico, mesolímbico, faz com que o indivíduo fique com uma hiperatividade motora. E aí uma forma de você controlar essa hiperatividade motora, você inibe a dopamina. Então, um paciente, por exemplo, esquizofrênico, então você tem surto psicótico e aí você usa uma substância que vai bloquear os receptores da dopamina. A droga bastante utilizada, por exemplo, o haloperidol, ela bloqueia vários tipos de receptores dopaminérgicos, inclusive os receptores dopaminérgicos aqui. Com isso, você bloqueia surto psicótico, mas bloqueia também a inibição da dopamina na hipófise. E aí, esses pacientes, tanto mulheres como homens, acabam desenvolvendo as mamas. E alguns, as mulheres, por exemplo, podem até ter lactação.
Hoje você já tem, né, já usa doses menores, porque você não usa só os bloqueadores dopaminérgicos, usa outras, os antipsicóticos mais modernos, já não tem tanto esses efeitos. Mas, quando eu era estudante de medicina, no milênio passado, no hospital psiquiátrico era comum você ir na enfermaria, onde estava internado o pessoal com surto psicótico, que usava altas doses de haloperidol. Você via os homens com desenvolvimento das mamas e as mulheres, inclusive, com lactação. Então, o eixo hipotálamo hipófise, ele é fundamental no mecanismo de regulação do poder interno. Diga, Tiago. Nesse caso específico, o hipotálamo, em cada via dessas, vai emitir substâncias distintas, ou ele vai ativar vias distintas, às vezes com a mesma substância? Cada via vai ter uma substância específica. Certo? Cada via vai ter uma via específica. Toda essa parte do eixo hipotálamo hipófise, a gente vai detalhar, né, lá no módulo 2, né, quando a gente estiver falando de endócrino. Okay? Diga. Esse sistema esse remédio bloqueador da dopamina, não iria sacrificar o metabólico na parte dele? Então, assim, às vezes, né, doses elevadas, você chegava, estava o paciente lá. Desenvolve um impacto sanguíneo. Certo? Decorrência, né, do excesso de droga. Tá? Por isso que o desenvolvimento do que a gente chama, né, os antipsicóticos atípicos, que são os mais modernos, eles agem menos no sistema dopaminérgico, agem mais no sistema serotoninérgico, eles têm mais uma alteração comportamental do que um efeito químico propriamente dito. Mas, por exemplo, o haloperidol ele é muito utilizado hoje e ele é muito eficiente quando você está no surto psicótico. Então, você tira do surto psicótico. Na hora que você tira, porque no surto psicótico, o paciente perde a capacidade de entender a realidade. Então, você não consegue interagir com o paciente. Você tem muita dificuldade, é quase impossível tratar. Então, você tem que fazer o tratamento agudo, por exemplo, você faz com haloperidol, né? Ao fazer isso, aí o paciente reduz, ele volta, então, a possibilidade de interagir com você, e aí você não só vai usar antipsicótico atípico, como vai usar, por exemplo, psicoterapia para melhorar o quadro dele. Mas na hora que ele está no quadro agudo, não adianta a psicoterapia para ele, porque ele não consegue interpretar a realidade. Diga. Não. Pode ser puramente, né, ele tem lá, por exemplo, ele pode ter uma mutação que faz com que aqueles benditos neurônios, né, deles, né, sejam imperativos. Entendeu? E aí desencadeia, né, mesmo. Aí ele pode entrar no surto psicótico espontaneamente. Um indivíduo, por exemplo, que tem essa esquizofrenia, ele entra aí espontaneamente. Mas eu posso entrar, né, no surto psicótico, né, porque eu ingeri uma substância que é um psicoestimulante. Certo? Ele hiperativou o meu sistema dopaminérgico, o meu sistema glutamatérgico, e isso fez, por exemplo, entrar em surto psicótico. Professora, eu li uma vez substâncias alucinógenas podem estimular o que poderia ser utilizado para momentos que tem que mais mas quando a gente vai falar de substâncias psicoativas, né? A maioria das variáveis. Isso. Então, assim, como é seu nome mesmo? A Laís faz uma pergunta bastante interessante. O comentário dela é que ela já ouviu falar que sobre o uso de substância alucinógena, inclusive para tratamento de pessoas que têm alterações, né? A alucinógena significa que você altera a consciência. Qualquer substância que altera a consciência é chamada alucinógena. Né? Algumas, especificamente, a gente chama de psicodélicos. Né? E qual é a diferença de você usar essas substâncias, né, para você fazer com que o paciente, e ajuda o paciente que tem depressão, ou um paciente que tem, por exemplo, né,
esquizofrenia, né, ou um paciente que tem, é dependente de droga, porque, na verdade, né, o que hoje é recomendado é você usar alguns psicodélicos ou os alucinógenos, que não dão dependência. Existem vários, por exemplo, LSD. O LSD não dá dependência. Né? Um alucinógeno típico nosso aqui, que é a ayahuasca, que são vários componentes, um deles é o DMT, né, que provoca, né, alterações da consciência. Mas você não dá dependência. São alterações pontuais da consciência que o indivíduo tem. Então, se você faz uma alteração da consciência, nesse caso, em que o indivíduo pode, né, a partir do momento do estado de alteração da consciência, fazer, né, uma interpretação sobre si mesmo, sobre a realidade e tal, para alguns pacientes, esse estado de alteração da consciência é similar, por exemplo, a uma psicoterapia. Então, ele funcionaria como, né, um mecanismo, né, que dá suporte aos tratamentos farmacológicos clássicos e à psicoterapia. Então, a mudança dos estados de consciência por psicodélicos, né, e aí psicodélicos que não dão dependência, né, ajuda. Então, o indivíduo que ele tem uma dependência, por exemplo, de cocaína, ou de heroína, tal, etc., né, ou morfina, né, então ele depende daquilo. O que é que ele vai significar que ele vai ter a dependência daquilo? Ele tem uma alteração, inclusive, do meio interno, ele se sente mal com a ausência da substância. Ele sofre com a ausência da substância. Então, por isso que ele busca a substância, porque ele está sofrendo com a ausência da substância. E aí, o que é que você faz? Você põe ele no estado de alteração de consciência, faz isso várias vezes, né, fazendo com que, né, esse mal-estar dele deixe de acontecer. E aí é válido, conjunto com psicoterapia, às vezes algumas medicações antipsicóticas, você consegue, né, facilitar a recuperação do paciente. Né? Então, hoje tem todo um estudo na área de psicodélico na psiquiatria bastante grande. Inclusive, o grupo daqui de Natal do Instituto do Cérebro, né, tem várias pesquisas, né, em relação ao uso de psicodélicos. No caso aqui, em Natal, eles estudaram a ayahuasca, estão estudando, também estão estudando uma substância que é a ketamina, né, ou cetamina. E a ketamina ela foi desenvolvida como uma substância para, né, a indução anestésica. A gente usa, inclusive, em animais, em rato, por exemplo, você faz uma ketamina, o animal fica quietinho, e a gente pode botar um eletrodo na cabeça dele. Tá? No ser humano, descobriu que ela promove um efeito de dissociação da consciência. Inclusive, ela foi chamada como, né, a droga da verdade. Que a pessoa começa a falar, fica meio desorientada e fala coisas muito espontaneamente. Você bloquear, né, os bloqueios, os filtros de bloqueio da mente da pessoa. Então, a ideia é utilizar isso, né, porque ela também não dá dependência, né, não tem um efeito, os efeitos adversos dela são pequenos, né, é uma droga bastante conhecida, porque era usada muito na parte de anestesia, né, e está sendo proposto para usar como um antidepressivo. Na verdade, é um coadjuvante no tratamento do paciente que tem tem depressão e é muito difícil de responder aos antidepressivos clássicos, né, que nós temos hoje no mercado. Qual é a diferença dessas drogas que causam, né, que elas Algumas das dependências, a gente não sabe os motivos que elas desenvolvem. Por que algumas substâncias causam e outras não. Né? O que se sabe, assim, uma coisa, é que você tem, não é uma coisa só localizada, de membrana, parece ser muito mais uma coisa de sistema neural. Né? Então, se você olhar,
você tem substâncias que agem, classicamente, né, vou falar de duas. Né, a cocaína, que ela vai agir em quase todos os receptores das aminas biogênicas, significa, ela age em receptores dopaminérgico, noradrenérgico, serotoninérgico, ela é múltipla, né, usa com vários, né, ela não tem um receptor específico. Heroína, do mesmo jeito. Então, o que se especula, que na verdade, por agir em diversos receptores, né, em diversos sistemas, acaba, né, levando isso. E a gente assim, onde é que está o problema? Talvez não tenha uma coisa só, seja várias alterações. Isso a gente já tenta, há muito tempo, se tenta investigar. O que é que leva realmente específico? O que diferencia? Por exemplo, a cannabis, né, ela não dá dependência, né, como cocaína. O LSD, que dá uma mudança drástica e longa, mas não dá dependência. Uma das coisas que a gente tem, já se sabe é que as substâncias que tendem a dar dependência, geralmente são substâncias que a resposta que ela dá, né, de alterações, né, de consciência, né, principalmente, ou de estado mental, elas são mais rápidas. Dá uma alteração, aí desaparece, né, e o indivíduo quer mais. Certo? Também tem alterações de membrana, de receptores, né, que ajudam, né, a criar o estado de dependência. Mas essa é uma questão, por exemplo, que vale, né, $1 milhão, né? Saber claramente. Seria possível fazer um análogo à cloroquina como uma lente? Como? Seria possível você usar um análogo à prolactina para estimular a produção de dopamina? Você colocaria em corpo que ele tiver. É possível? O efeito é muito pequeno, porque o efeito é só nos neurônios, seria só nos neurônios, né, hipotalâmicos. Então, você estaria pensando, por exemplo, em fazer uma resposta para o Parkinson, né, por exemplo. Não, porque na verdade, lá no. Porque os neurônios dopaminérgicos do Parkinson são da substância nele, não os que estão no hipotálamo. Certo? E ali eles não têm receptores para prolactina. Certo? Então, o que a gente tem dentro do que nós vamos chamar, né, de sistema, né, nervoso autônomo, né, que é o que nós vamos falar do controle visceral. Basicamente, nós vamos controlar isso aqui, né? Função respiratória, função cardíaca, função gastrointestinal, função renal e etc. E aí a gente vai fazer, via o sistema nervoso autônomo, através da divisão simpática, divisão parasimpática e a divisão gastrointestinal. Algumas características importantes do sistema nervoso autônomo, né, a gente precisa, né, verificar. Então, aqui eu teria, né, como seria o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, né, o mesmo nervo, ele é sensorial e ele é, né, efetor. Então, quando a gente fala o nervo vago, que é o simpático, ele vai agir sobre o coração, mas também o nervo vago tem axônios de neurônios sensoriais. O gânglio autonômico tem um neurônio sensorial e um neurônio motor. Então, eu vou ter uma pequena diferença em relação ao sistema nervoso autônomo e o sistema, né, motor, né, somático. E as áreas de controle vai ser o tronco cerebral e o hipotal. Então, basicamente, né, aqui no tronco cerebral e no hipotálamo é onde eu vou ter essas regiões. Então, olha, aqui nós vimos no hipotálamo, aqui nesse diagrama, né, que tem uma parte anterior, a parte posterior. Aqui eu tenho os neurônios mais na parte, né, anterior, que estão mais do controle parasimpático, mais posterior, mais do simpático. Eu estou aqui nas regiões mais medial do hipotálamo, né, o controle da ingesta de líquido, alimentar, né? Aqui os corpos mamilares são importantes para a ativação. Aqui o controle, por exemplo, da temperatura. Aqui no mesencéfalo, né, e no romocéfalo, tem
os sistemas, os neurônios que vão localizar, né, o controle urinário, né, os centros respiratórios, né, os centros de controle cardiovascular, né, e etc. Todos estarão aqui localizados aqui no tronco cerebral. Então, o hipotálamo e o tronco cerebral são fundamentais, a gente vai ter os neurônios de controle. É claro que esses neurônios, eles também têm um controle, né, voluntário. Aqui, ó, eu tenho o centro respiratório, mas eu também tenho o controle voluntário. Agora mesmo, eu estou alterando a minha respiração porque eu estou falando. Então, estou modulando. Mas, como a gente vai ver lá na aula, né, de terça-feira, de neurobiologia do sono, a gente vai ter um distúrbio do sono, que é a apneia. Ou seja, o indivíduo ele vai ter parada respiratória enquanto ele dorme. Porque quando ele dorme, quando nós dormimos, perdemos o controle voluntário. Ficamos só com o controle autonômico. E, às vezes, ou estes neurônios estão danificados, ou um sensor que vai detectar os níveis de CO2, o nível de oxigênio, e que vão levar essa informação para cá, para promover a amplitude e a frequência respiratória adequada, ou às vezes é obstrução. Eu sou muito gordo, tenho muita gordura nesta região, e ao dormir eu relaxo a musculatura e isso bloqueia a minha traqueia, eu tenho dificuldade. Ou eu tenho a língua muito grande. E aí, na hora que eu deito, a língua cai e obstrui. E eu tenho dificuldade de respirar. Ou eu tenho alterações nasais, que dificultam me obstruir a respiração. Certo? Então, esse conjunto de informações, eu tenho alterações durante o sono. Mas, porque o sistema autonômico, ele fica incapaz de responder. Mas durante a vigília, por exemplo, ninguém ronca enquanto está acordado. Mas na hora que a gente dorme, muita gente ronca. Que é um problema. E aí, olha, quando eu vou falar do sistema nervoso autônomo e o sistema motor é assim, eu tenho o meu motoneurônio. Está localizado aonde? Lá na região anterior, né, da medula, né, espinhal. E esse motoneurônio ele vai inervar, né, a fibra muscular, fazendo a unidade motora. No caso do sistema nervoso autônomo, o neurônio, eu tenho um neurônio pré-ganglionar, ele está na medula, ele está na coluna lateral da medula, um está anterior, o sistema autonômico está na coluna, e aí ele é o pré-ganglionar. Ele se projeta e vai agir sobre um outro neurônio, que é o neurônio pós-ganglionar, que está lá no gânglio. E esse neurônio pós-ganglionar é que vai inervar, né, o órgão-alvo. Pode ser uma glândula, ou uma fibra muscular estriada cardíaca, ou uma fibra muscular lisa. Esse gânglio, ele pode estar próximo da medula ou próximo da estrutura alva. Tá aqui, então aqui, ó, um motoneurônio na região anterior, certo? E aqui, ó, o motoneurônio, o neurônio pré-ganglionar, né? Aqui na região lateral, se projeta, o neurônio pós-ganglionar na glândula. Ok? Então, veja, a outra questão importante é como é que nós vamos liberar os neurotransmissores desse sistema, no sistema nervoso autônomo. No sistema motor, o que é que eu tenho? O motoneurônio, a unidade motora, eu tenho a junção neuromuscular, aquela sinapse bonitinha. Aqui a gente não tem. Aqui eu vou ter isso aqui, ó, o neurônio pós-ganglionar, o axônio se projeta, e aí esse axônio ele vai se ramificar dentro do tecido, dentro do órgão-alvo. E aí, olha, esse aqui é a terminação do axônio. Esses axônios, eles têm essas protuberâncias, e nessas protuberâncias eu acumulo as vesículas com neurotransmissores. Então, olha, o potencial de ação vai aqui, ó, quando chega aqui, libera neurotransmissor. Vai. Chegou aqui, libera neurotransmissor de novo. E assim vai liberando
E o neurotransmissor vai agindo de forma difusa, diferente, né, lá do sistema motor, que eu tinha a junção neuromuscular bonitinha, a placa motora bem desenvolvida. E aí o sistema nervoso autônomo, ele já foi bastante interessante em termos de curiosidade de história, é que foi a partir do estudo da ação, por exemplo, da liberação pelo nervo vago da acetilcolina, que se começou, né, a pensar a possibilidade da existência das sinapses químicas. Até o momento, se imaginava que existia só sinapse elétrica. E a junção, né, de um neurônio no outro passava o potencial de ação. E aqui foi esse experimento brilhante, né, desenvolvido, que basicamente eu tenho um coração, eu tenho aqui um nervo vago, aqui eu tenho um estimulador, e aqui eu estou medindo a atividade cardíaca. Então, quando eu estimulo o nervo vago, o que ocorre? O coração estava batendo, parou. Parou a estimulação, ele volta a contrair. Mostrando que aqui, né, o nervo vago faz o que? A inibição da atividade cardíaca. E o que se foi feito foi pegar a substância que está banhando esse coração, passado para um outro banho, que tinha um coração. Eu não estava estimulando esse coração eletricamente, mas eu estava medindo a atividade cardíaca. Então, quando esse coração aqui parou, quando eu estimulei, esse aqui também parou. Então, era porque alguma substância foi liberada para esse coração, e caiu nesse líquido, e veio para cá, e aqui me deu. Com isso, né, os pesquisadores, então, conseguiram isolar que substância era essa, e descobriram, então, que era a acetilcolina. E daí veio a primeira ideia, né, da sinapse química, e gerou toda uma linha de pesquisa, né, isso aconteceu nos anos 20, né, para se estudar e conhecer como é que funciona a sinapse química, a ideia de neurotransmissor e etc. E isso também permitiu o grande desenvolvimento da farmacologia. Porque hoje, boa parte da farmacologia é exatamente isso, é usar uma substância química que vai agir no receptor celular.